Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma grande programação do Global Podcast. Você é muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com a Mari. E a Mari tem uma convidada, né, Mari? Trouxe uma empreendedora. Eu tenho uma convidada. Gente, vou falar uma coisa para vocês. É a história de empreendedorismo. Acho que é das mais lindas que eu já ouvi na minha vida. É minha amiga, muito orgulho dela, conheço há muitos anos. Temos aqui hoje a querida Cássia Trotti, que vai contar para vocês um empreendedorismo forjado em Cristo, hein? De Jesus. E andou muito de motoboy. Eu não vou esquecer da história do motoboy. Não, foi a história mais impactante, amiga, que eu já ouvi. Eu fiquei... Olha, a gente vai contar aqui, mas eu fiquei imaginando os agiotas do Kefa e o Gui com os agiotas. Era da Roselândia. Nós estamos falando um monte de coisa aqui, você não está entendendo nada. Você vai entender, você tem que ouvir. Na real, tinha Roselândia e Canudos. Ai, gente, que bênção. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Estive aqui no Life Peace Business. No Life Peace Business no mês passado e agora tive esse convite aí pro podcast. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, poder contar minha história um pouquinho mais aqui agora, de um jeito mais descontraído, né? Sim, show de bola. Pro pessoal. Ai, a gente fica muito feliz, amiga. Cássia, já vou começar te perguntando, pedindo para tu contar a tua história aí. Primeiro, te falar exatamente o que tu faz, para quem não te conhece, né? Uhum. Bom, então, pra quem não me conhece, eu tenho 26 anos, né? Eu tava fazendo as contas aqui, eu estacionei no 25 um tempão, mas 26 anos. E hoje eu coordeno uma clínica estética, né? Eu fundei uma clínica estética que era super pequenininha, hoje se tornou uma clínica com mais de 300 metros quadrados, são 20 colaboradores e a gente também coordena o Total Boulevard. São 20? Somos 20 colaboradores. Nossa. É muita gente, né? É uma equipe bem grande. Eu até brinco que eu nem sei em que momento que ela ficou tão grande. Porque eu só fui vendo que precisava de mais cadeira nas reuniões de quarta-feira. Esses dias eu disse, gente, não tem mais cadeira pra esse time todo aqui. Vamos ter que aumentar refeitório e tudo. Foi virando um timão, assim. E é massa. E a gente também fundou, né, um complexo comercial aqui no Novo Hamburgo, que é o Trotti Boulevard. Então, hoje é bem massa, porque nós estamos numa casa de 1930. A clínica tá numa casa histórica. Eu ouso dizer a casa mais bonita da cidade de Novo Hamburgo. É linda mesmo. E é um privilégio estar lá e ter esse time de excelentes profissionais, assim, todos reunidos. Nós nos tornamos referência em micropigmentação de sobrancelhas, né? Por muitos anos, o carro-chefe da empresa era sobrancelhas. Hoje, não mais. Apesar de nós sermos referência em sobrancelha, a gente tem uma série, são mais de 200 serviços dentro da clínica hoje de embelezamento. Caraca. Que vai desde a podologia, da massoterapia, tratamentos faciais, peelings, limpeza de pele, tratamentos de unhas. Então, a gente acabou indo para essa parte de autocuidado, apesar da gente não ir para a parte de invasivos, né? Essa parte de harmonização facial a gente não entra. Ainda, né? Por enquanto, né? Talvez... Não, hoje eu diria que não, né? Não Sim. sei, as coisas mudam, mas hoje não é o nosso foco, assim. E o foco é só feminino ou tem alguma atividade? Não, a gente atende público diverso. Sério? Tanto masculino quanto feminino, né? A questão da faixa etária também é muito massa, assim, porque entre os nossos clientes a gente tem todas as idades, que legal. Né? Então a gente tem clientes de 80 anos, a gente tem clientes de 15 aninhos, a gente tem o primeiro design de sobrancelha lá com 11. A gente atende uma família inteira, assim. Tem legal. Famílias que vêm com chimarrão no sábado, aí vem o esposo, a esposa e as filhas. Caraca. Aí, tipo assim, cada um entra numa sala, sabe? Cara, isso é muito legal. É literalmente aquele conceito que você falou no business, né? Que a ideia é trazer aquele ar família. Né? A gente tem um ambiente bem familiar lá e a gente trata o cliente literalmente como uma visita. Né? Então, a gente é o anfitrião, a gente gosta que as pessoas se sintam em casa. Então... Fala pra gente como que... Se eu chegar lá agora, a porta vai estar aberta ou fechada? Achei lindo aqui. Fala pra galera como é que funciona. Vai estar fechada. Por que vai estar fechada? A gente considera os clientes literalmente visitas, né? E o cliente, uma visita que a gente ama na nossa casa, ela não chega entrando, né? A gente recepciona. Então, a gente gosta de recepcionar todos os nossos clientes. Então, se passarem 60, 70 clientes durante o dia lá na clínica, a gente vai abrir a porta com um sorriso para todos eles. Então, a gente tem um padrão de atendimento de abrir a porta. Quero te falar uma coisa sobre isso. Olha só, eu nunca tinha me dado conta dessa gentileza, dessa excelência, até tu mencionares. Aí, essa semana que passou, eu fui num lugar estético, tá? Em outra cidade, e eu tive que bater na porta do local para entrar. E a pessoa, ao invés de vir me atender, me receber com um sorriso, gritou de lá de dentro: entra! Pode entrar! Eu nunca tinha ido nesse lugar. Foi a primeira vez que eu fiquei...
Chocada. É, Daí me sangue lembrei. de Jesus. E assim, a clínica ela é recuada, então a gente poderia ficar com a porta aberta e o cliente só entrar, mas a gente faz questão, no início foi assim, a gente deixava a porta aberta, se tem alguma coisa estranha aqui. Porque daí a clínica ela é muito grande, a nossa Muito. recepção é bem imponente. Então quando a cliente ela entra, ela ficava perdida, ela ficava assim, será que eu sento? Será que eu vou no balcão? Será que eu peço um café? Será que eu pego uma água? Eu disse, gurias, não tem como. Se a gente pensa na experiência do cliente como visita, a gente recepciona. A gente Sim. diz onde pode sentar, a gente oferece o café, a gente oferece... É uma visita, como é que a gente recebe uma visita na nossa casa? Teve um treinamento que eu fiz, que essa ideia veio porque a clínica, a minha mãe e a minha avó tinham salões de beleza, né? E sempre foi na nossa casa. Então, literalmente, os clientes eram visitas, porque as pessoas frequentavam a minha casa. Uma das peças da nossa casa sempre teve um espacinho de embelezamento, assim. Uau. Então, era muito comum a minha mãe ir buscar a cliente no portão, já se tornava amiga, às vezes ficava até pro almoço, né? Sério? Aham, tomava chimarrão, aquela coisa toda. E eu disse quando a gente inaugurou ali a clínica aí, que eu disse pras meninas, a nossa clínica vai trazer uma experiência de casa, eu chamei a minha mãe para dar o treinamento. Capaz. Eu disse, mãe, foi surpresa, a equipe não sabia, elas chegaram pra reunião pela manhã e as portas da clínica estavam todas fechadas. E elas não puderam entrar. E aí a gente todo mundo combinou com a minha mãe e tudo mais. E a minha mãe recebeu toda a minha equipe como ela recebia as clientes. Caraca, É demais. berço, né? Isso E é muito aí a minha coisa mãe de disse, berço gurias, mesmo. podem entrar, fiquem à vontade. E as meninas ficaram assim, o que tá acontecendo aqui? Eu disse, hoje vocês... somente o encantado encanta, né? Então, eu quero que vocês vivam a experiência que eu vivi durante a minha vida toda, pra vocês entenderem de onde tá saindo a minha ideia e qual é a experiência que eu quero que o cliente tenha. E aí minha mãe pediu pra que elas sentassem, podem ficar bem à vontade, pode deixar a bolsa aqui, eu vou servir um cafezinho, um chazinho, vocês aceitam, querem um bolinho? E elas ficaram assim. Aí, porque é bem isso, como é que a gente vai encantar o cliente se a gente nunca foi encantado? Então a gente passou toda essa experiência, a minha mãe fez isso com elas, e elas entenderam que era realmente para tratar o cliente como visita. Então hoje é sempre com um sorrisão no rosto, a cliente chegou, a gente já acomoda ali e tudo mais, oferece um café gostoso, um chá gostoso. Por mais que às vezes a cliente esteja atrasada, ela sempre vai viver a experiência lá na clínica. A gente cria todo um contexto ali para que ela chegue, desacelere, consiga curtir aquele momento, e tudo é preparado para ela viver essa experiência. Então, desde o cheiro, né, a apresentação do café, a organização do ambiente, a limpeza, o que ela visualiza. E eu só fui no espetáculo de Natal lá. O tom cantar, de... entendeu? Até o nosso tom eu de adoro voz ir lá, eu me ensaiado. sinto bem lá. A gente se sente realmente acolhido, Ô, bem Mari, recebido. Mas sabe que eu entendi agora porque a diferença de um trabalho pro outro. Lá recebe visita, tu já era de casa. Daí guitarra, eita, minha filha! Não, esse lugar, pensa, eu nunca tinha ido nesse lugar, pastor. Eu fiquei realmente muito impactada. Porque a pessoa também que me atendeu, assim, ela me atendeu fria, sabe? Parecia que eu tinha ido contratar o trabalho de uma estrela, assim, e ela era popstar me atendendo. E aí a gente vai cativando e tal, né? Já tem toda aquela e pegada, conversando, né? Porque a gente entende que tem muito disso na beleza, né, amiga? A gente que trabalha com o ramo da beleza, às vezes tem essa coisa de tu chegar num salão, no local que tem um estrelismo das pessoas e eles tratam a cliente como mais uma, enquanto a cliente é que deve ser a estrela, Sim, né? sempre. Mas, Cássia, 26 anos, 20 funcionários. Teve muito mãe trocínio, pai trocínio nessa história? Claro. Porque não, se a mãe foi lá dar treinamento, é porque a mãe bancou, pastor, toda isso aí, aquela eu tô estrutura, achando. com certeza. Lógico, isso é porque a mãe herança. viva, né? Herdeira. Herdeira. Conta um pouquinho, rapidamente pra nós, como isso começou, assim. De onde veio essa coisa de eu vou trabalhar com estética? Então, a avó tinha... Meu pai era filho único, né? Foi criado pela mãe. E a minha avó, a vida inteira, sustentou meu pai com um salão de beleza, né? Tinha um pequeno salão na frente da casa, como eu comentei. E ela passou essa profissão pra minha mãe, né? Que era a nora. E então, assim, minha mãe sempre trabalhou em muitos empregos, eu venho de uma família muito humilde. É até engraçado, porque como a gente chama de casa trote lá dentro internamente, né? É a casa trote, ficou. E aí vira e mexe, alguém me pergunta assim, tu é herdeira dessa casa, né? Aqui é a casa dos teus avós? Eu falo, não, gente. Podia, não né? é. Não tem problema. Queria descobrir a essa altura do campeonato uma herança, mas não é. E aí... a partir dali, eu fui tendo contato, né, desde muito jovem, assim, com essa questão do cuidado com o outro, né, do embelezar mesmo. Então, foi essencial para que eu tivesse um contato desde muito jovem com a área, apesar de que eu não queria nunca trabalhar com isso, assim, foi algo que durante a fase adulta eu fui evoluindo. Fala aquela frasezinha, não queria cheirar. Eu nunca quis cheirar chulé dos outros. É que eu comecei na unha, né? A gente ficou
teu fã. A minha mãe, ela fazia muito pé e mão, né? Era aquela geração que dona de salão tinha que fazer tudo, né? Do cabelo, a unha, a depilação, a maquiagem. Então, eu também vim de uma geração, eu sei, apesar de eu focar em sobrancelhas, eu sei fazer, sabia, né? Hoje, comparado aos profissionais, referências não mais, mas meio que me virava ali no que precisasse. E a mãe fazia muita unha. E eu via... uma, duas, tinha uma cliente com chulé e eu sentia de longe, eu pensava, coitadinha da minha mãe que tá lá com o rosto em cima. Eu dizia, mãe, eu nunca vou tirar o chulé dos outros, né? Então, eu não queria ir pra área da beleza de jeito nenhum, assim. E ali com 13 anos, eu tive uma oportunidade muito legal de... Meus pais moravam em Novo Hamburgo. Minha mãe tinha o salão de beleza na frente da nossa casa, assim, numa peça. E meu pai tinha chapeação e pintura. Então, a vida inteira... Chapeação e pintura de carros. Isso aí, em casa também. Então, a garagem da nossa casa era chapeação e pintura. Uma peça que minha mãe tinha construído na frente era salão de beleza, / brechó, / encontro da mulherada, assim. Sempre... Chapeação de carro de gente. Era, tipo, não combinava um com o outro, né? Porque era aquele pó de carro entrando no salão, minha mãe gritando, era um caos, a gente morando nos fundos. E aí, ali, nós morávamos, então, em Novo Hamburgo, né? Aqui em Hamburgo Velho. E aí, quando meus pais tinham... Eu tinha mais ou menos uns 5 anos, esse imóvel que meus pais moravam era dos meus avós, né? Na verdade, era dos meus bisavós. Aí, a minha avó cuidava da minha bisa, aquela coisa toda. A bisa faleceu. Minha avó não tinha condições de comprar a parte dos irmãos, né? Minha avó faleceu bem cedo, então ainda meu pai que foi cuidando da bisa até o final da vida. E meus pais foram expulsos, literalmente, assim, pela família. Tipo, meu pai não tinha condições de comprar o imóvel, não se organizou durante a vida dele, sabendo que um dia a avó ia partir, ele ia ter que comprar a parte dos irmãos também, né? E a gente teve que sair. E aí, com a participação ali de herança, né, da minha avó, a gente conseguiu comprar uma casa na época no Kefas. Então, nós fomos de Hamburgo Velho pro Kefas. Foi uma transição, assim, bem complicada. Para quem não é da região e precisa entender o que é o Kefas, gente, é um bairro super humilde, né, Cássia? Hoje é um bairro muito mais evoluído, humilde. Mas a época que eu morei era uma época em que, tipo, o índice de violência do bairro era altíssimo, assim, sabe? Então, literalmente, eu fui de um bairro nobre, porque nós estávamos ali bem no centro histórico mesmo ali. E nós fomos pro Kefas. E ali... Meus pais sempre ali também conseguiram manter essa questão de empreender, sempre a oficina e tudo mais. Apesar de que meu pai perdeu muitos clientes, porque nessa transição de espaço, quem levava os carros em Hamburgo Velho não queria mais entrar com seu carro lá no Kefas, né? E ele trabalhava muito com restauração de carros antigos, assim, então ele tinha clientes de um poder aquisitivo bem alto, então eles não entravam por questão de segurança mesmo no bairro. E ali a minha família começou a desestabilizar muito, assim, sabe? E... nós ficamos ali no Kefas por muitos anos, né? Então, ali... Agora eu perdi o fio da meada. Uma experiência que tu teve. Será que não é com a história das bolachinhas? Daí nós fomos morar daí, enfim, o bairro era muito perigoso. A gente não estava vivendo bem, assim, porque não estava legal. E aí meu pai decidiu que nós venderíamos ali, então. Meus pais quase tinham se separado por questão do bairro, segurança e tudo mais, não estava bom. Atingiu o financeiro também? Atingiu o financeiro total. E aí meus pais resolveram orar a Deus, então, para que ali fosse vendido e nós pudéssemos ir para um outro espaço, né, para um outro lugar. E aí eu contei que o senhor que ganhou... Que comprou a casa dos meus pais ganhou na Mega Sena? Não. Não? Cara, Deus é uma coisa muito engraçada. Porque assim, ó, qual era a probabilidade de alguém comprar uma casa no Kefas, sabe? Tipo assim, não tinha como. Os meus pais orando, só um milagre. Subindo no monte, aquela coisa toda, se for pra ser de Deus. E meus pais já tinham avistado uma casa em Estância Velha, que é onde minha mãe mora hoje, pra comprar. E aí, só que tinha acontecido um milagre. Literalmente, alguém tinha que chegar e pagar o que valia a nossa casa, o que não valia, o que estava sendo pedido por questão do bairro, lote, área verde, aquela coisa toda, né? E aí, um dia, meu pai estava trabalhando na chapeação e passou um senhorzinho de bicicleta, caindo de bêbado. Parou lá na frente e disse assim, quanto é que tu quer nessa casa? Aí meu pai disse o valor na época, eu não lembro quanto era mesmo, mas eu imagino que devia ser uns 30 e poucos mil, assim. E aí, meu pai falou o valor, ele disse, então tá, amanhã de manhã eu vou passar aqui com dinheiro e vou comprar. Em quantos dias tu consegue sair dessa casa aí? E meu pai, tipo... Vem tirando. Tá viajando. Gente, não acredito. Meu pai disse, olha, se for rápido, em 30 dias eu saio. Mas meu pai tirando onda, assim, nunca achou que fosse, né? E começou a orar. E vocês acreditam que no dia seguinte,
ele apareceu com o filho dele lá. E o senhorzinho tinha ganhado na Telecena, não foi na Mega Sena. Ganhou na Telecena. Caraca. E comprou a nossa casa uma notinha em cima da outra. Meu Deus. E a gente teve 30 dias pra Pra sair. vazar. E nós moramos no Kefas por uns 5 anos. E aí a gente acabou indo pra onde minha mãe tá hoje, que eles conseguiram com o carro que meu pai tinha, mais esse valor da casa do Kefas, a gente conseguiu adquirir o imóvel que minha mãe mora hoje, que é um imóvel próprio, numa rua tranquila, sem saída, um bairro bom, assim, pra criar os filhos. E foi onde eu terminei de crescer. Só que daí lá, uma rua sem saída, Estância Velha, o que tu vai fazer, né? É instância? E aí, a chapeação e pintura já não funcionava mais. Meu pai já tinha se desfeito de muitos equipamentos grandes, ciborgue, aquelas coisas todas. Porque lá do Kefas já não cabia mais tanto, já não tinha demanda. Então, ele foi se desfazendo das ferramentas grandes, né? Ele tinha mais, assim... Era mais ajustes de carro mesmo, pintura, coisas pequenas, né? E aí, meu pai foi trabalhar de prestador de serviço em outras grandes empresas de carro. E minha mãe, na época, começou a vender lanches, porque não tinha público ali para salão de beleza. A clientela dela era toda do bairro, ninguém ia junto, né? E aí, minha mãe começou a vender... Que diferença, assim, no caso, tipo, meu pai foi de empresário a funcionário e minha mãe também, né? Tipo, total. Mas eles sempre se viraram muito bem, assim. Sempre ambos eram muito trabalhadores. Pessoas de fé e com propósito mesmo. Exato. E nunca, assim, nunca nos deixaram faltar nada, sabe? Por mais que as coisas foram bem escassas em alguns momentos da nossa vida, eu lembro, assim, era sempre levado num tom agradável, sabe? Hoje eu entendo que o revezamento de carne não era por causa da dieta, era porque literalmente a gente só podia comer carne vermelha 2 vezes por semana, mas eles traziam aquilo pra gente de uma forma muito positiva. Então, isso tem muito, assim, da forma de eu ver a vida hoje. Eu vejo que eles nunca passaram aquilo gerando um trauma em mim. Eu comi carne 2 vezes na semana e eu achava que tava tudo certo, era porque eu fazia dieta, né? Saúde. Agora, depois de adulta, eu entendo que não, é porque só tinha dinheiro pra comprar carne 2 vezes na semana. Nos outros dias, a mãe fazia misturas diferentes, ovo, frango, misturava lá, né? Então, assim, eu sempre vejo as coisas hoje, por mais difíceis que sejam, sempre por um ponto positivo também. E eu vejo que muito tem a ver com a criação que eu tive também. Com certeza. Né? Então, nós fomos morar em Estância Velha e minha mãe passou a vender lanches nas fábricas, nos curtumes, assim. Tinha uma padaria que entregava pra ela e ela revendia. E ali foi meu primeiro emprego, 13 aninhos, né? Nós recém tínhamos chegado no bairro, ali no Rincão dos Ilhéus. E aí eu disse, mãe, o que tu faz com esses doces que sobra, né? Era rosquinha, cueca virada, alguma coisa de sanduíche, mas o que mais sobrava era rosca e cueca virada, né? Que é aquela massinha frita, pra quem não sabe, né? Rolada no açúcar, na canela. Eu falei esses tempos, rosca e cueca virada, o pessoal dos outros estados começou a rir no ao vivo. Mas... E aí minha mãe devolvia, né? Era consignado as coisas. E eu disse, mãe, por que eu não posso vender pros vizinhos, né? Porque... eu sempre escutei as histórias. Sabe, todo pai acho que conta a história de vida pros filhos, né? É meio que automático. E a minha mãe sempre contava que ela trabalhava desde muito cedo. E sempre com brilho no olho. Não, porque eu trabalhei desde muito cedo, porque, né, eu ajudei na casa, nananana. E eu vi aquilo como algo, como um trabalho realmente que... super legal. Nobre. Nossa, mãe, trabalhar é uma coisa que, né, edifica. Aquela coisa toda. Eu cresci vendo o trabalho como algo benéfico pra minha vida, nunca como algo ruim. E aí, muito bom, porque muda, faz toda a diferença, né? Toda. Eu disse, mãe, deixa eu trabalhar, né? Deixa eu ter meu dinheirinho e tal. Mal eu sabia que isso já era uma veia empreendedora que tava aparecendo ali. E aí minha mãe autorizou, mas era só na nossa rua. Então assim, beleza, filha, vai lá, pode oferecer pros vizinhos, mas é na nossa rua. E aí eu lembro que eu peguei uma cesta bonita, peguei o pano de prato mais clarinho da mãe, tipo, total Cássia, assim, né? Já era... Já preparou o Claro, porque eu já... O empreendedor, né, a gente pode desenvolver isso ou não. No meu caso, eu literalmente nasci com isso. Porque, assim, ninguém nunca disse, pega o pano de prato mais bonito, Sim. estica bonitinho em cima. Mas o meu olhar já estava atento para os comerciantes que vendiam na visão, rua. né? E eu já sabia o que chamava atenção ou não. A forma de abordar as pessoas, o que eu não gosto, o que eu gosto, né? O que fazia sentido ali. Então, assim... comecei vendendo para os vizinhos da rua e era muito legal, porque ali eu nunca fui muito envergonhada, sempre fui bem comunicadora, assim. Mas ali eu aprendi a vender, porque cada casa me ensinava uma coisa diferente, assim. Eu chegava e o primeiro ponto é se apresentar, né? Eu sou a Cássia, sou a vizinha ali. 13 anos, imagina. Bonitinho. Da casa tal, da 169, assim, né? Meus pais vieram morar aqui agora e eu tô vendendo os meus doces aqui para comprar as minhas coisas, para ser independente. E as pessoas começavam a me indagar e fazer pergunta, tipo assim, porque no início as pessoas pensavam assim,
Os pais estão explorando, né? Ou eles passam fome. É as primeiras duas coisas que vêm na cabeça. Sim. E aí eu ia conversando e explicando que não, que era porque eu queria ser independente. E aquilo começou a gerar uma admiração dos vizinhos, né? E eu comecei a virar amiga das pessoas da primeira rua, e fui indo pra segunda rua, e fui indo pra terceira rua, fui convencendo a mãe a fazer pedidos maiores para que sobrassem mais coisas. E fui vendendo ali, né, os salgados. E ganhando todo o dinheirinho, ficava tudo pra mim, assim, né? Na época eu comprava os lápis de cor que eu queria, os cadernos que eu queria. Guardava tudo ou torrava tudo? Torrava tudo. E aí vem a questão da falta de gestão, né? Meus pais não tinham isso também, assim, de reter ali um pouquinho pra eles e guardar pra meu futuro, ou algo assim. Porque eles viam como algo de criança. Deixa ela ganhar o dinheiro dela, ela vai se motivar, sabe? E ali eu perdi o pulso total, né? E durou mais ou menos 1 ano aí essa brincadeira, até que eu comecei a andar para bairros mais longes e meus pais acharam melhor, meu pai principalmente, não, o que as pessoas vão pensar? Porque daí, claro, a criança que começa a ganhar dinheiro muito cedo, ela tende a abandonar os estudos, né? A gente sabe disso. Fato. Então, ela foca no trabalho, deixa de estudar. E meus pais se preocupavam muito com essa questão de eu terminar o ensino médio, já que a minha mãe era analfabeta até esse momento ainda. Minha mãe aprendeu a ler e escrever completamente depois dos 40 anos. Sério? Pra fazer carteira de motorista na época. E aí, e meu pai também tinha abandonado os estudos cedo por causa do trabalho. Então, assim, ambos queriam que os filhos terminassem pelo menos o ensino médio, né? Então, meu pai disse, filha, não dá. Porque tu, né, vai deixar de trabalhar, vai deixar de estudar, aquela coisa toda. E aí nós fomos. Então, daí veio a estética na minha vida. Porque daí minha mãe começou... E eu falava que eu não ia chorar dos outros, né? Minha mãe disse, seguinte, se tu quer ganhar teu dinheiro, a única alternativa é a mãe te ensinar a fazer unha. Se tu não quiser fazer pé, tudo bem, mas pelo menos mão tu vai fazer. Porque daí a mão, tu pode, né, a unha tu pode fazer das clientes aqui em casa, atender as tuas amiguinhas, as vizinhas e tudo mais. Não tem essa questão que teu pai comentou de tu ficar na rua, pegando sol, chuva, aquela coisa toda, né? Porque às vezes acontecia, tu tá voltando pra casa, cai chuva. Chegava molhada. Feliz, né? Jogando a cesta pra cima. Vai correr o risco de chuva. Vai. E também por ser perigoso, né? Tipo, sei lá, uma pessoa, hoje em dia... Mal intencionada. E aí, meu pai tinha muito medo, assim, essa questão do cuidado. E aí, nós... então, beleza. Se é pra ter meu dinheiro e tudo mais, então... E minha mãe sempre falava assim, filha, tu vai ter que ter uma profissão que talvez tu não goste tanto. Mas ela vai te dar uma renda, nesse primeiro momento, pra proporcionar estudo, pra que tu possa ir depois pra uma coisa que tu gosta. Ninguém começa fazendo o que ama, né? Eles sempre me trouxeram esse ensinamento. Então, naquele momento, eu pensei assim, bom... Se ninguém começa fazendo o que ama, então tá. Eu vou começar a fazer isso aqui. E olha que doido, né? Desenvolver um amor. Então, ou seja, se isso tudo não tivesse acontecido, eu não estaria onde eu tô hoje. Imagina. E aí, ali eu aprendi a fazer unhas. E tu tinha um pensamento específico sobre o que ser no futuro ou não? Eu queria ser jornalista. Tem tudo a ver mesmo. Fala muito bem. Eu achava incrível, assim. Hoje eu entendo que, na verdade, o que eu amo é comunicação. Mas quando criança, tu não tem esse discernimento, né? Tu olha quem são os comunicadores na época. Hoje a gente vê muitos, né? Porque hoje em dia o meio digital promoveu muitas pessoas. Mas naquela época, tu pensava em comunicação, tu pensava em jornalismo. Eram os âncoras de jornal que chamavam a atenção, né? Sim. E eu tinha uma fissura pela Fátima Bernardes, assim. Eu achava incrível ela lá, mulher, tal, do lado do Bonner. E aí eu queria aquilo ali, assim. Eu almejava aquilo. E eu até tive uma oportunidade de fazer um estágio na RBS TV quando eu tinha uns 14 para 15 anos. Uma professora minha do ensino médio conseguiu. E eu fiquei 1 semana lá, passando por todos os setores dentro do grupo, assim, de comunicação deles. E aí foi ali que eu vi que eu não queria isso. Sério? Muito legal, assim, na época eu fiquei do ladinho que da bom, Alice né? Bastos Neves. Sim, porque no jornalismo, quando tu vê a Fátima Bernardes, ela é o topo, né, da cadeia do jornalismo. Mas tu tem que ver todo mundo que tá por trás. E aí As pessoas que estão por trás ali são jornalistas também, né? Tu vê que o sonho de todo mundo que tá ali era ser âncora. Sim. Só que só tem um cargo. Porque assim, Mesmo. Não tinha pensado nisso. E aí todo mundo... E aí eu comecei a ver aquilo e eu disse, meu Deus, é impossível. Na época, né? Eu disse, isso aqui pra mim é impossível. Porque assim, tu começava a ver todas as questões que um jornalista precisava ter. E tu via a complexidade que era. E eu disse, não é pra mim isso aqui. Tem alguma coisa errada. E aí eu entendi que para ser comunicador a gente pode... Qualquer área hoje exige a comunicação, né? Venda e comunicação, qualquer área. E na verdade o que eu gostava era de relacionamento, era de comunicação. Na época a maior inspiração que eu tinha era o jornalismo, hoje não mais. Sim. Né? E isso me ajudou muito, assim, porque eu quebrei muitas barreiras dentro da minha profissão por ter essa questão da comunicação, assim, à frente de algumas pessoas da minha área na época, sabe? Porque as pessoas da área da beleza, elas eram muito isoladas, assim, elas viviam aquela bolha da estética ali, né? E eu furei a bolha, eu brinco, porque né, a comunicação me fez
alçar voos bem mais altos. Eu me formei em marketing recentemente também, então quis estudar para justamente ampliar, assim, os horizontes. E aí, a partir da unha, eu tive contato com o salão. Então, meu primeiro trabalho na área da beleza foi como manicure, né? Eu trabalhei dos 14, bem dizer, né? Dos 14 anos aos 16, aí ganhei o curso de designer de sobrancelha. Né? Aí comecei a fazer sobrancelha e unha, até que eu vi que eu era muito melhor com sobrancelha do que unha, até pela questão da rentabilidade, porque eu conseguia fazer muito mais sobrancelhas no mesmo período em que eu fazia unha. Então, eu desenrolava melhor com sobrancelhas do que com unha. E aos pouquinhos eu fui migrando, né, abandonando os demais serviços e focando em sobrancelha. Na época não existiam referências em sobrancelha, né? Então, eu peguei essa área bem em ascensão. Na verdade, todo mundo que fazia sobrancelha fazia muitas outras coisas dentro de salão. Não existia um expert, um profissional que fazia só sobrancelha, né? O cabeleireiro que fazia sobrancelha. Aproveitou a oportunidade. E aí, ali, eu vi um mercado que até então era inexplorado. Eu acompanhava uma design de sobrancelha de micropigmentação quando lançaram o Snapchat. Isso foi lá em 2015, por aí. Essa mulher fazia atendimentos em São Paulo e as pessoas iam lá fazer com ela. Era muito comum. Quem era bom circulava em vários estados, em várias cidades, porque existia uma mão de obra escassa, né? Sim, por não ter tanta gente nessa atuação. Ninguém olhava para esse meio assim com um olhar de expert mesmo. Eram pouquíssimos e aqueles pouquíssimos se destacavam. E aí eu comecei a fazer sobrancelha e logo o meu trabalho chegou nos ouvidos do Juliano, que era o dono de um salão de Campo Bom em que eu tive uma parceria há muitos anos, né? Eu lembro disso. E aí, na época, o Ju me ligou e disse assim, olha... Daí, olha só a transição, né? Porque daí eu fazia unha, né? E nesse meio tempo que eu fazia unha, surgiu a oportunidade de eu trabalhar nas minhas férias de verão num salão grande do centro. Aí, nesse salão grande do centro, eu tive contato com outros serviços, né? E ali surgiu a oportunidade de eu ser secretária de uma imobiliária. Porque uma das minhas clientes disse, tu é muito comunicativa, tu é uma menina querida e tudo mais, né? Tu não estuda pra cheirar chulé dos outros, né? E eu, pior que eu não estudo pra cheirar chulé dos outros. Ela disse, eu tenho uma vaga assim, assim, assim. A Marli, hoje, inclusive, é minha cliente. E aí eu disse, e aí ela me abriu as portas, então, de eu ir pra imobiliária. E aí, cara, foi tão legal, porque assim, da mesma forma como eu aprendi lá vendendo rosquinho com faca virada, a vender de porta em porta, perder a vergonha, contar a minha história, né? Hoje a gente chama de storytelling. Sim. Eu fazia isso inconscientemente, sem saber o que eu estava fazendo, mas já era storytelling. Sim. Porque para vender eu tinha que contar toda a minha história e como eu tinha chegado ali na porta daquela pessoa, né? E aí, trabalhar num grande salão de beleza também me fez conhecer outras áreas dentro do salão, me fez ter esse pensamento equipe, porque era um time bem grande. Eram mais ou menos umas 15 pessoas na época. Manicures tinham muitas, então me fez aprender a conviver com um time dentro de uma empresa. Que é importante, né? Quer crescer, importante. vai precisar de muita gente. Um dia tu vai querer ser líder, como se tu nunca viveu em grupo, como é que tu vai liderar um grupo, né? Sim. Como é que se tu nunca foi liderado, como é que tu vai liderar? Tu pode até desenvolver, mas vai ter um limite. Mas se tiver mais pessoas, tu multiplica 10, 20, 30, 100 vezes mais, né? E ali surgiu a oportunidade de eu ser secretária. E aí foi tão legal, porque daí lá na imobiliária eu aprendi a mexer em computador, aprendi essa questão de Excel, Word, ganhei curso de etiqueta, então, porque eles vendiam imóveis para diversos públicos, assim, eu tinha que saber me portar, tinha que saber falar. Então, novamente, era Deus pulindo pro que viria a ser hoje, né? E ali na imobiliária, então, foi meu primeiro e único emprego de carteira assinada. Esses dias eu ainda achei minha carteira de trabalho perdida lá, fui olhar, tava a assinatura, e disse, meu Deus, que doideira, né? Tem que fazer a biografia, né? Sim. E aí, estou escrevendo, inclusive, o livro. Olha aí, vai sair. E aí, ali, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio também. E aí, quando eu saí da imobiliária, eu decidi sair porque tava muito contramão, assim, a imobiliária era em Novo Hamburgo, eu estudava de noite, trabalhava de dia, tava bem contramão pra mim. E aí, na época, eu fazia como freelance unha. Então, nos finais de semana, eu acabava ajudando a mãe, às vezes, e tudo mais, né? Eu disse, quer saber? Eu acho que não é... Porque chegou... No início era muito legal, porque eu lidava com muitas pessoas, comunicação, aquela coisa toda eu amava, mas logo fui virando muito eu fechada no escritório, muita questão burocrática, era só preencher cadastro, aquilo começou a me deixar muito chateada. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas quando me tiraram no contato com o público, eu comecei a ficar meio deprimida, e aí comecei a ficar insatisfeita com o que eu estava fazendo e resolvi sair. E aí, com a minha rescisão, eu abri um salão com a mãe.
Consegui tirar ela de casa na época. E aí nós alugamos uma casinha, um chalé de madeira que ficava ali perto da Escola Princesa Isabel em Estância, que era uma rua um pouco mais movimentada do bairro, né? E nós abrimos então juntas o nosso salão de beleza. E aí, tô uns meses ali trabalhando com a mãe, abrimos tudo simples, do jeito que deu, aquela coisa toda, trouxemos alguns móveis de casa, é sempre assim, né? Agora abri a clínica ali, tirei um monte de coisa do meu apartamento também. Essa mesa de centro vai ficar mais bonita lá, depois a gente coloca outra, né? Aquela planta lá, vai ficar mais bonita lá, depois volta outra. E assim foi também lá. Quando eu tava uns 6 meses com a mãe, outra oportunidade. Uma cliente também disse, Cássia, mas tu é tão comunicativa, tu é tão inteligente, eu tô precisando de uma estagiária lá na prefeitura, 4 horinhas por dia. Por que tu não trabalha lá na prefeitura comigo e tudo mais, vai ser bom pra ti? E aí, trabalhar com família tem o ônus, mas tem o bônus e tem o ônus, né? E a minha mãe é geniosa, assim. E aí eu disse, quer saber? E aí também a mãe mudava meu salário toda hora. Tinha dias que eu recebia 30%, tinha dias que eu recebia 20%, tinha dias que ela dizia, não, casa, comida e roupa vai lavar dessa semana pra ficar sem receber. Então eu não tinha, assim... Não conseguia fazer um planejamento, né? Não tinha confiança na mãe, sabe? Parece que a qualquer momento ela ia dizer, não tem salário pra ti, não vai receber. E o negócio era nosso, né? Sim. E aí foi quando eu decidi, então, que eu abraçaria a prefeitura. Aí 16 anos, tava no último ano do ensino médio, no 3º ano ali. E aí, de manhã, eu trabalhava na prefeitura, na Secretaria da Saúde. Fui, abracei. De tarde, no salão com a mãe. E aí, 6h40, 18h40, né? Eu atravessava a rua e ia estudar de noite, no 3º ano. Fritando pneu. Ah, sim. Sempre essa loucura toda. E foi muito legal, porque na prefeitura eu consegui ver como é que era o mundo do funcionário público, como era essa questão do funcionalismo. E eu lembro que tinha Hoje se perdeu muito isso, mas antigamente, se tu fizesse um concurso público e tu passasse, estava feito pro resto da vida. Estabilizado, Era o sonho de consumo. Eu lembro que quando eu comecei a ser estagiária, os meus pais já começaram assim, nossa filha, se tu faz um concurso, se tu passa, tu nunca mais vai ser demitida. Tu vai ter emprego pro resto da vida, é uma garantia. Uma coisa que eles nunca tiveram, né? Então, porque eles ambos eram empreendedores, assim, meu pai já cresceu sendo empreendedor porque, enfim... E aí, eles queriam... E tinha essa questão, né? E lá dentro, conversando com o pessoal que era funcionário público, as pessoas diziam pra mim, tem as meninas do posto de saúde lá do Rincão, que elas sempre diziam, Cássia, não faz isso contigo. Não faz um concurso, não se tranca aqui dentro. Nossa, tu é super inteligente, tu tem um mundo todo pela frente, O céu sabe? é o limite, pra que se limitar a um salário elas de concursado, isso. A gente né? já tá há 20 e poucos anos aqui. Mas Deus usou elas. E a gente não pode... Que é ótimo hoje, o salário, pra gente não mas... dá mais pra abandonar isso aqui e começar uma profissão do zero. Mas tu tem essa chance. Então, não trava. Sempre que elas me encontram, elas ficam super emocionadas, assim, elas falam, lembra que a gente te falou, não faz isso. E ali eu consegui conhecer um outro lado também, novamente, Deus me preparando porque viria pela frente, né? E ali eu terminei o ensino médio e eles iam me colocar como CC. Na época nós éramos 2 estagiárias. E aí tinha 2 vagas. Só que éramos nós 2, eles gostavam muito de nós 2, só que só tinha uma vaga para CC, que era o cargo de confiança na época, né? Até hoje. E aí eu lembro que a menina que trabalhava comigo, que era estagiária também, ela não ia entrar na faculdade. E eu ia. E eles fizeram uma conversa com a gente falando assim, olha só, a fulana entra como cargo de confiança e a Cássia a gente só muda o contrato para estágio de ensino superior, porque ela vai entrar na faculdade. Naquela época eu tinha definido que eu ia fazer estética e cosmética. Já que tinha esse envolvimento com a minha mãe, eu já tinha um carinho assim pela profissão da beleza, surgiu a oportunidade, fiz o vestibular. E aí eu, top, porque eu vou continuar tendo esse fixo na prefeitura. Na época era um fixo que garantia o meu semestre da faculdade. E aí eu entrei, eu lembro que daí tinha a burocracia ali dos contratos da universidade com a prefeitura e levava mais ou menos uns 60 dias, mas eu continuei trabalhando naqueles 60 dias, porque eles falaram, não, depois a gente paga retroativo, continua fazendo tua carga horária, janeiro, fevereiro, que daí quando vier o contrato da universidade a gente acerta contigo os meses, mas a gente precisa do contrato para poder fazer teu pagamento. E eu, não, tá tudo bem, né, prefeitura. Me matriculei na faculdade, encaminhei todos os papéis para a Fevale e fiquei aguardando. Indo trabalhar todos os dias na prefeitura, tudo normal. Até que veio depois... Tipo assim, faltava uma semana para começar as minhas aulas da faculdade. E aí veio o e-mail da Fevale. Nem sei se eu podia falar o nome da Fevale, agora eu vou falar, porque é verdade. E aí veio o e-mail negando o estágio.
porque, na verdade, não tinha como eu ser estagiária da Secretaria da Saúde, porque as atividades que eu fazia, que eu estudava, não correspondiam com o que eu fazia. Tem que ser a mesma atividade relacionada que tu tá fazendo. Não tinha, por mais que eu trabalhasse na farmácia básica ali de saúde, não tinha conexão com o curso que eu estava cursando. Então, eles não poderiam aprovar o meu estágio de ensino superior. Não tinha como validar isso. Exato. E a vaga de CC já tinha ido para outra menina. E eu já estava 2 meses trabalhando. Sem receber. Sem receber. E aí, beleza, daí fui, eles me chamaram lá pra conversar. E eu, tá, tudo bem, não tem, cacete, não pode colocar como CC. E assim, não aprovaram o teu estágio, então a gente vai ter que desligar. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer faculdade agora? Porque eu contava certo, meus pais, quando eu cheguei em casa e falei que eu tinha passado no vestibular, eles ficaram felizes e tristes, né? Porque na hora meus pais tiveram que me falar, filha, a gente não tem como pagar a tua faculdade. Então, assim, daqui pra frente, tu... O pai e a mãe conseguem te ajudar com o deslocamento, com a alimentação, mas assim, a mensalidade da faculdade é uma responsabilidade tua, se tu quer, beleza. E aí, perdi. E aí não recebi até hoje, a Prefeitura de Estância Velha me deve 2 meses de estágio. De repente eu vou pagar semana que vem. Nunca consegui cair, querido Diego, o prefeito de Estância é um amado. E aí nunca, porque eles não tinham como enfim, assim, não teve como cobrar aquilo ali. Na época eles até perguntaram se eu tinha um CNPJ, que eles colocavam como prestação de serviço, mas eu tinha 17 anos, não tinha CNPJ. E aí eu fiquei 2 meses sem receber, chorando que eu ia ter que trancar a faculdade. E aí, olha como são as coisas de Deus, né? E desde criança, assim, uma coisa muito legal também que meus pais sempre me ensinaram era orar a Deus por um projeto, né? Até passeio de escola, assim, antes de sair, meus pais impunham as mãos e oravam que teu passeio de escola seja abençoado, que não vai acontecer nenhum acidente. A vida inteira, a gente sempre orou antes de um projeto. E eu dobrei meus joelhos e disse, Deus, né? Se surgiu no meu coração um desejo, um anseio de fazer a graduação, que tu proporcione meios para isso, porque eu tô aqui trabalhando, né? Parece que tá tudo dando errado, né? E aí, foi quando eu recebi a ligação do Juliano na época, me convidando para trabalhar alguns dias em Campo Bom. E eu tinha as manhãs livres, porque eu trabalhava na prefeitura. Foi bem nesse período nesse período de transição, assim. Eu comecei a trabalhar com a mãe, daí a mãe disse, não, filha, ela vendo meu desespero, calma, o movimento do salão vai melhorar, a gente vai tirar, pelo menos a mensalidade da faculdade, a gente vai tirar do salão, não fica triste, vai dar certo. E aí, recebi essa ligação do Ju, comecei a atender, e o Juliano soube de mim porque nós tínhamos umas clientes em comum, ele só tinha cabelo na época. E aí, algumas clientes faziam cabelo com ele em Campo Bom e sobrancelha comigo em Estância, olha como eram as coisas. Meu nome já tinha chegado em Campo Bom. E aí ele disse, não quer entender um dia da semana aqui, fazer design de sobrancelha e tudo mais? Eu disse, olha, né, eu não tinha pensado nisso, eu preciso falar com meus pais, né, 17 aninhos, assim, tudo perguntava pro pai, pra mãe. E aí, conversei com o pai e com a mãe, eles viram que era uma pessoa séria e tudo mais, meu pai me levou, fui, atendi o primeiro dia, agenda marcada, atendi, recebi e ia embora. Começou assim na terça, depois virou terça e quinta, depois virou terça, quinta e sábado. Então eu atendia um pouco na minha mãe e um pouco no Ju. Só que daí começou a estremecer as relações lá no salão, né? Porque minha mãe começou assim, ou é eu, ou é ele. Normal. Porque tu tá deixando de me ajudar aqui, tá indo pro salão de um estranho, começou aquela coisa, né? E no sábado, principalmente, foi o dia que mais pegou, porque ela acabava me utilizando muito pra lavar cabelo de cliente, secando o cabelo, ajudando ela. E aí ela acabou ficando um pouco sozinha, apesar dela ter outra pessoa que trabalhava lá com ela também. E aí eu tive que definir. E assim, a mãe, ela era uma pessoa, ela é geniosa. Né? O apelido dela é Pimenta, né? A Dona Pimenta. E a mãe é brabona, assim. Às vezes ela ficava brava com uma coisa em casa, tipo, vai lavar louça. Aí eu dizia, mãe, eu não quero lavar louça. Então tá demitida, amanhã não precisa mais trabalhar comigo. Ela misturava as coisas, sabe? Então eu não tinha aquela segurança de que eu tava estável na empresa da família, porque minha mãe era de lua, assim. Um dia ela tava amando que eu trabalhasse com ela, outro dia ela tava me expulsando da empresa, né? Sendo que nós éramos sócios, lembra? E aí, um dia a gente teve, assim, uma dessas briguinhas adolescente, mãe, e aí meu pai me chamou pro canto e disse, filha, quem sabe tu vai lá trabalhar com esse Juliano todo dia? Eu seguro as pontas aqui com a tua mãe. Eu ia te perguntar como tu conseguiu fazer essa transição sem a tua mãe Difícil, né? Meu pai me dando cobertura, né? E assim, bem nessa fase também, o pai descobriu que tava com câncer. Então, assim, nós vivíamos aquele martírio, literalmente, assim, em casa, o sofrimento do pai. Meu pai é super jovem, 44 anos, descobre um câncer. Daí, meu pai meio que parou de trabalhar, porque ele trabalhava totalmente braçal, né?
o que ele fazia ali. Desenvolvimento então, com a físico químio, muda. não tinha como. Ele Não enjoava tem. com o cheiro da tinta, passava muito mal, começou a perder peso. Então, era aquele sofrimento em casa. Aí, querendo ou não, minha mãe tava ali com uma super pressão sobre ela também. Então, acabava descontando em mim no trabalho, né? E meu pai vendo aquilo, disse, filha, antes que estrague o relacionamento que tu tem com a tua mãe, de mãe e filha, sai do salão da tua mãe. E vai, conversa com esse Juliano aí, já que tu tá gostando de trabalhar lá, tu já tá alguns meses indo pra lá, e vê se ele não te dá uma oportunidade de ir todos os dias. Porque eu acho que tu vai crescer mais com um estranho do que na empresa da família. E foi o melhor conselho que meu pai me deu até hoje, assim. Porque nós saímos, eu e o pai de moto, eu disse pro Ju que eu precisava ter uma conversa com ele, cheguei lá, eu nunca vou esquecer, eu disse, Ju, eu quero trabalhar todos os dias aqui agora. Ele disse, e tava dando super certo, assim, tava dando super bem com a equipe, mas ele disse assim, olha, Cássia, eu fico bem feliz de escutar isso, mas assim, como é que eu vou investir em ti? Quem me garante que não é uma briguinha de mãe e filha, e aí daqui a pouco tu vai voltar, vai me deixar na mão aqui, né, e tudo mais. Eu disse, não, eu ajudo no que for necessário, eu lavo o cabelo, eu ajudo na recepção, mas eu quero vir todos os dias pra cá. Tem como? Tem como. E aí, a minha faculdade era de manhã, a avó da faculdade me largava direto no Juliano, eu passava o dia inteiro lá, e de noite o pai me buscava, né? E aí o pai começou a ficar mais doente, foi nessa época que entrou os motoboys. Porque Sim. daí não tinha Uber na época, né? Sim. E táxi era muito caro. Tipo, distância a Campo Bom naquela época dava no mínimo R$60. Isso não era nem meu dia de trabalho na época, Sim. então não tinha como. Mas tinha os motoboys, era 10 pilinha. Distância, velho. Lá ia ela de mototáxi. Aí meu pai sempre ligava pro pessoal do... Quem é? Demais. Qual é o nome? Quem é que vem buscar? Tá, não, tinha que ser sempre os mesmos, né? E aí tinha vários lugares assim. E aí era mototáxi, eu tinha minha capa de chuva, eles me buscavam em casa, me levavam. E aí foi assim, quase todos os mototáxis de Novo Hamburgo e Santa Velha literalmente me conhecem, porque eu andei muito de mototáxi. Muito, muito, muito. É muito engraçado, assim, porque tem vários que me conhecem até hoje, né? Esses dias teve um que foi levar um açaí lá na clínica. Daí, eu abri a porta pra ele, ele só faltou chorar, assim. Ai, que amor! Eu lembro de ti, tá? Eu disse, querido. E é muito legal isso, porque são pessoas que fazem parte de todo esse desenvolvimento. Sim. E acaba validando, né? Sim. Do nada, um mototáxi falar, eu participei, eu vi. Então, Sim, eu levei renova a fé das pessoas, né? trabalhos. Porque vira um testemunho vivo, né? Sim, e aí era isso, assim, quando o pai tava bem, ele me buscava, mas depois ele começou a ficar muito debilitado, então eu dependia de mototáxi, era a minha forma de voltar do trabalho, né? Então, naquela fase ali, também foi uma fase bem difícil, porque a mãe tava segurando as pontas em casa, né? Sozinha, o pai dando aquele apoio emocional, assim, de não, filha, vai dar certo, no início é difícil, tudo é difícil no início, mas depois vai. Tanto que teve, por muitos meses, assim, por mais ou menos uns 10 meses, o Juliano que pagava meu mototáxi. Porque o valor que eu ganhava na semana... Porque, assim, uma coisa é tu ir 2 dias na semana num lugar. Quando tu passa aí 6 dias da semana naquele mesmo Dilui a agenda pros 6 dias, não é que lota os 6 dias, né? E aumenta as despesas. Claro. Porque daí tu tem despesa de almoço e de volta todos os dias, né? Então começou a ficar difícil. E o Ju dizia assim, Cássia, eu vou entender se tu quiser voltar pra tua mãe. Eu dizia, não. Meu pai sempre disse que no início tudo é difícil, vai dar certo, né? Tá tudo certo, vai dar certo. E eu fiquei naquela fé, mas eu só fazia design de sobrancelha. Então o meu ticket de procedimento era baixo, né? E aí começou a surgir o movimento da microblading, que era fio a fio, né? Feita com tebori, que é uma técnica que a gente desenha fiozinhos nas sobrancelhas, assim. E as minhas clientes começaram a pedir. Cássia, tu podia fazer design, tu podia fazer micropigmentação, tu tinha que fazer micropigmentação, porque essa fio a fio, porque essa fio a fio. Só que os cursos eram muito caros, né? E a minha renda era, tipo, muito pequena. Eu ajudava meus pais em casa. Então, assim, não tinha como. Aquela situação toda, meu pai doente, a gente meio que sem saber o que fazer. E aí... surgiu a oportunidade de eu fazer o curso. O Ju disse, não, eu consigo dinheiro emprestado, tu vai fazer esse curso. Né? Foi meu anjo, assim, literalmente. Por isso que eu sou super grata, assim, eu brinco, e é real, né? Bem real, né? Por muito tempo ele foi um segundo pai, né? Hoje é meu irmão, assim, nosso padrinho de casamento. Que legal. Mas eu almoçava na casa dele. Tinha dias porque ele morava em cima, o salão era embaixo, e em cima ele morava com a esposa e a filha. E muitas vezes ele via que eu não tinha almoço, ele dizia, Cássia, sobe aqui. Tipo, chegava lá, tinha um pratinho pra mim. Teve vezes que no meio do caminho desabava uma água, assim. Pegava 239, caía um toró de água. E eu chegava encharcada no salão. E aí ele, não, fica tranquilo, emprestava a roupa da esposa, né? Na época pra mim, então, secava o tênis com secador de cabelo, né? Deus. E aí eu atendia o dia inteiro com ele no tênis, sabe? Sim.
Então, peguei muita chuva de mototáxi também. Motoboy, eu ia falar. Sim. E, então, assim, teve fases da minha vida, assim, que foram bem difíceis, mas eu sempre soube que aquilo fazia parte de um processo e que lá na frente eu ia colher os frutos, né? Então, fiz o curso de micropigmentação. Eu lembro que na época eu fui conversar com meu pai e disse, pai, o Ju disse que me empresta o valor, mas eu tô preocupada porque vai que, né? E meu pai disse, não, filha, vai que na pior o pai vende a moto e paga o curso pro Juliano. Mas a gente não vai ficar devendo. Então tá, tudo escondido da minha mãe, né? Minha mãe brava, torcendo pra dar tudo errado lá na Juliano pra eu voltar pro Ela salão estava de família. magoada. Eu lembro que eu dizia assim, mãe, tu lavou minha roupa? Não. Ela tu já não é vai mulher assistir feita, esse quem podcast. Ela dizia assim, não, tu já é mulher feita, quem lava tua roupa é tu. E eu, pô, mãe, mas... ela fazia umas coisas assim, durona pra ver judiar. se... Pra Sim. judiar, né? E aí... hoje ela ri, disse, filha, eu tava te forjando. Tá. E quando eu falo alguma coisa aqui, Cássia, da minha mãe, a minha mãe diz, mas mano, como é que eu não lembro? Eu falei, mas quem apanha não esquece. A mãe também Pensou. toca essa. Teve uma palestra... Ai, eu não me lembro disso. Pois é, mas eu lembro. Teve uma palestra que eu não sabia que ela ia ir. E eu preparei toda a palestra com a minha história real, então tinha Sim. essas partes, né? E ela acabou indo. E meu irmão mais novo foi junto. Sim. E aí, no final, ela chegou e disse, filha, eu acho que tu exagerou A naquela mesma parte. coisa Não que era minha mãe assim. fala. E meu irmão tava do lado e o Natan disse assim, mãe, era verdade. E aí ela disse, então desculpa, mãe. Porque a mãe fez isso no tempo de ignorância. Hoje a mãe não vai dizer assim, mãe, tá Mas tudo tu certo. sabe que essas querida. questões, Cássia e a Mari, isso acaba sendo algo que contribui para literalmente forjar a gente. Hoje, no caso, essa geração que é muita passação de mão e não tem regra, não tem princípio, não tem... Tipo assim, tudo que os nossos filhos vivem hoje, eu sempre digo, estamos andando de carro, principalmente no inverno, tá chovendo, eu faço meu menino, eu tenho um de 9 também, né? Mano, dá uma olhada para aquela... Tá indo pra escola, pra creche, cara, tá tudo molhado. Eu passei isso, a avó passou isso. Então, tu tá dentro do carro, tem que dar glória a Deus. Daí ele é mais emotivo, você fala, pai, mas então eu vou dar carona para todo mundo. Não, vou ter que comprar um ônibus, e não dá, né? É só para valorizar e entender. Mas, na realidade, eu também comecei a trabalhar com 13. Isso fez a gente ser quem a gente é hoje. A Mari é uma empreendedora, você desenvolveu essa questão empreendedora, eu também trabalho na linha empreendedora e forja essa questão tanto da minha filha como do meu filho. Porque aquela história, né, os tempos difíceis geram pessoas fortes. Tem que ser assim, porque se a gente facilitar demais, eles não vão valorizar, eles não vão entender, né? E quando a gente traz com essa seriedade e traz essa orientação, mesmo que na hora é ruim, mas lá na frente você vai agradecer. Pô, o pai não dá... o pai tinha 40 funcionários na primeira empresa que eu trabalhei com ele, eu ganhava menos que a pessoa que limpava. E tá tudo certo, todo trabalho é digno, mas eu era o filho do dono. Eu lembro uma vez que nós dois acordamos, a gente acordou atrasado, né? E ele que me acordava, né? 6 horas eu tinha que vazar, né? Aí chegamos atrasados, todo mundo na frente da empresa, assim, né? Aí ele abriu a empresa, entramos, daí quando ligou a esteira, fomos trabalhar, eu tava na esteira. O pai chegou do meu lado, assim, mais assim, que chegou atrasado. Eu falei, mas pai, tu também chegou atrasado. Ele falou, mas eu sou o patrão. Tu não pode ficar atrasado. Então, como assim você veio de carona com ele, né? Então, são esses detalhes que realmente incomodavam, né? Mas eu fico pensando, quem eu me tornei hoje, né? Quem tu se tornou hoje? A Mari, outra empreendedora assim, que a gente admira muito. Isso acaba nos forjando. Mas Cássia, que eu queria... Quem é hoje... O que você representa hoje no Novo Hamburgo? O que tu identifica olhando assim, quando tu chega na frente daquela casa linda, aquela uma mansão, um palácio, a primeira vez que eu fui lá eu fiquei encantado. Quando tu olha, qual a primeira palavra que vem no teu coração? Eu não sei, mas eu sempre vejo como realização de sonhos, assim, sabe? Eu acho que hoje, com toda certeza, assim, eu sou um grande exemplo de uma realizadora de sonhos, sabe? Para as mulheres, para as meninas, principalmente, sabe? Aonde você estava... Para onde você chegou? Literalmente, assim, porque quem conhece, quem acompanhou a minha evolução, quem acompanhou de onde eu saí, a minha realidade, quem conhece a minha família, parece que o lugar que eu tô hoje é inalcançável ao olhar de qualquer um. Tanto que as pessoas tentam a todo momento encontrar quem foi o promotor do sucesso, sabe? Não, mas sabe que eu vou te dizer uma coisa... Não, mas tem investidor. Não, mas tem o marido dela deve ser rico. Não, mas é que a família dela tinha dinheiro. Não, mas é que... E na real... É que eles vão buscar uma resposta lógica, mas né? tem um patrocinador na tua história. Que é o tem maior de um todos. maior de todos. Porque assim, quando eu ouvi a tua história assim, completinha, numa palestra que tu destes aqui, né, na nossa igreja, a gente vai ouvindo a tua história e vai vendo graça e favor de Deus em todo o desenho dela, assim. Quase que dá de ver os anjos aparando, porque tudo bem, tu é muito competente, inteligente, comunicativa, mas, cara, apareceu um Juliano desse na tua vida, porque se tu cai num salão
que o cara não tem a índole do Juliano, Já a tua era. história tinha tido um rompimento ali. Iria atrasar, iria... Não, ele ia dizer, essa guria aqui, ó, chega encharcada, não é capaz de trazer uma muda de roupa que veio no mototáxi. Sim. Não, o cara olhava pra ela e dizia... Até quando vou pagar motoboy? Que isso é a E hoje maioria, essa- né? Das pessoas são assim. Esse negócio da graça é muito doido, né? Porque às vezes chega o pessoal, o vendedor ambulante lá na clínica, eles comem assim de entrar. Aí às vezes eles entram e falam, quer uma aguinha gelada? Porque eu sei como foi aquilo, entendeu? De não oferecer um... Então, Do outro lado. eu já tive do outro lado. Às vezes vem um entregador de correio, a gente sempre oferece água, porque da mesma forma que a gente abre a porta para um cliente, a gente abre uma porta para um entregador, com um sorriso no rosto. Oi, boa tarde. Ai, vim entregar uma carta, o quê? Quer uma aguinha? Tá tudo... Bah, nunca me ofereceram uma... A gente escuta muito isso de motoboy e de entregador. De prestadores de serviço, Nunca né? ninguém oferece uma água pra gente onde a gente pra entregar algo, E sabe? é uma coisa bem simples que a gente acaba não colocando trivial. sentido. Vai gerando uma cultura tão forte dentro da empresa. No sábado chegou uma senhora pra vender umas bolachas, lembra, Gui? Foi na sexta, no sábado. E aí eu disse pra ela, e ela chegou com aquelas caixas de bolacha pesadas, assim, imensa na recepção. Eu disse pra ela, e aí ela achou que e eu fui olhar pra ela e eu disse assim, Bato, vai me desculpar, só vou precisar te retirar daí. Daí ela disse, não, desculpa, não acredito pra ele. Eu disse, não, vem aqui pra dentro da cozinha que deu um aviso da equipe que tu tá aqui, nós somos em 20. Daí ela ficou assim. Eu disse, é só pra não atrapalhar o movimento da recepção. Sim, mas claro. passa que trouxe ela pra dentro do nosso refeitório e avisei a equipe que ela tava lá. Ela disse, nunca ninguém fez isso, porque uma clínica chique dessa nunca ia deixar entrar pra vender bolacha aqui pra vocês. Eu disse, não, a gente tem um cuidado, óbvio, né, deixar ela na recepção com todas as bolachas Não, expostas. eu falo isso pra ti porque eu trabalhei, gente, na área da beleza e eu já vi locais, né, onde eu prestei serviço, mandar as pessoas pra rua, tratar as pessoas dessa forma que eu te falei, sabe? Como se todo mundo nascesse assim igual, com a mesma oportunidade, com os mesmos recursos. E é muito comum, tu vim fazer uma entrega. Mas tu espera lá na rua. Não. Entregador de iFood, vendedor ambulante, né, que vai Sim. ali, tem Às um vezes monte é dia cliente. de chuva, depois o pessoal vai lá te entregar um pacote, tá todo Deus. molhado. Alguma vez eu já ofereci uma toalha pra pessoa se secar, sabe? Bué. Tipo, o rosto encharcado, não consigo nem abrir pra... Quer uma toalhinha pra secar o rosto, pra pegar... É uma gentileza, sabe? E isso Nunca mais vai esquecer. muda o dia de E uma vai pessoa, fazer propaganda sabe? de você e do estabelecimento aonde passar, né? E como é algo normal, é mais valioso ainda. É genuíno. E assim, toda a equipe, no início, a gente precisa ser intencional nas ações. Então, ó, todo mundo vai tratar todo mundo. Se alguém, por exemplo, a gente serve um café lá lindo pro cliente com lavanda, numa cerâmica bonita, com uma xícara bonita, tá? Pro cliente. Aí entrou o entregador, oferecemos a aguinha e por um acaso ele aceitou o café. A gente não vai dar um café num copinho de plástico para ele. Ele vai receber o mesmo café especial que a cliente lá da ponta recebe. Não, amiga, interessa quem é. O café é igual de todo mundo. A equipe, se a gente for tomar um cafezinho, a gente também tem direito de tomar na xicrinha. Meu Deus. Daí, alguma cliente disse esses dias para mim, a gente serve água em copo de vidro, né? E aí, a gente não usa descartáveis lá na clínica. E aí, uma cliente disse assim para mim, mas vocês têm que ter muito copo aqui, né? Eu disse, sim, muito copo e 2 higienizadoras em torno integral. Mas Não, todo mundo toma eu água vou em te copo de dizer, vidro aqui. eu trabalhei num local que nós não podíamos beber no copo das clientes. A gente não podia beber nada no mesmo copo que as clientes bebiam. Um dia eu me queimei, passei na Barato Mania, comprei 2 dúzias de copo e levei. Porque, cara, como que tu não pode tomar no copo onde tomam Aqueles é as só pra clientes? Tipo, tipo separado. assim, tu vai sujar o copo da cliente. Tá, ok, a gente tem... Tu sabe que tem os copos de Tem vidro. um modelo de xícara lá que a gente tem só 6, né? Aí aquelas gurias A gente nunca falou, vocês não podem tomar. Mas a gente tem um cuidado, tipo assim, ó, só tem 6. Então, se toma Se naquela usa, ali... lava. Já nem lava, mas já direciona pra dona Ana, pra dona Neiva, que são as higienizadoras, pra que elas já façam a higienização, porque não pode faltar xícara pro cliente. Mas assim, a gente tem esse mesmo... Porque é literalmente, somente o encantado encanta. Como que tu quer que o teu colaborador sinta a energia, transfira pro cliente toda aquela experiência se ele não vive aquilo Não ali? vive É isso. distante da realidade dele. Ele é tratado que nem um cachorro lá atrás e tem que servir lá na frente que nem um rei. vai. Não tem, gente, Não não tem. tem como. É impossível, sabe? Então, até quando a gente faz alguma premiação, que a gente passeia com a equipe em algum lugar, na comemoração de metas, eu sempre busco levar elas em lugares que entreguem uma experiência muito legal. Para que elas vivenciem um pouquinho do contexto que o cliente dela vivencia no dia, para elas entenderem o tipo de atendimento que aquele cliente está acostumado a ter. Exatamente. Entendeu? Então, a gente, agora no mês retrasado, nós fomos pra Gramado, comer um fundi, fomos todo mundo, pegamos uma van, botamos todo mundo dentro, fomos pra Gramado, entramos em várias lojas, eu queria que elas tivessem essa experiência de atendimento, para que elas
entendessem o que a gente entrega lá dentro e o que o cliente dela está acostumado. Então, vocês vão ver que vocês vão entrar em tal e tal loja e todas vocês vão ser atendidas da mesma forma. Esse padrão é essencial. Excelência, né? E todas tão bonitinhas, pastor. Eu vi os stories, eu não todas vestidas igual. E, inclusive, a Cássia, que é chefe, com a mesma roupa que elas. Porque isso faz toda a diferença para nós trabalhamos no sentido time. Olha que nós estamos tudo junto aqui. E assim, né? Não vai uma bem chique e todas as outras de uniforme. Anda tudo igual. E tem a questão também do uniforme, que a mesma pessoa que limpa usa o mesmo uniforme que eu uso. Isso foi uma coisa que eu conversei lá no início. Eu disse assim, eu não vejo sentido do pessoal da higiene usar um uniforme diferente. Todo mundo aqui é peça importante, todo mundo aqui tem a mesma representatividade pra mim. Então, assim, beleza, eu sou a dona da empresa e eu vou vir de uniforme. Eu vou estar usando o mesmo uniforme que a dona Ana e a dona Neiva usam. Toda a equipe igual, né? Tem 1 ou 2 modelos que o modelinho da calça delas é um pouco diferente, porque como elas trabalham com algo mais braçal, elas têm que se abaixar, se levantar, mas é o mesmo tom, a mesma paleta, tudo igual. Mas agora que nós vamos entrar no assunto da casa nova, que tu vai contar um pouquinho, eu tenho que chamar o teu parceiro de vida, né? Pra contar um pouquinho junto contigo, porque teve toda essa história, gente. Ela ainda não falou, mas ela perdeu o pai nesse meio tempo, mas ela ganhou um super parceiro de vida. Gui, vem aqui com a gente. Assume o posto aqui. É você. Fala aqui, fica à vontade. Já remanejei a cliente aqui. Agora não vou poder negar. E aí, só concluindo, assim, nesse meio tempo, o pai acabou falecendo, né? Meu maior incentivador, assim, da vida. Eu recém tinha feito o primeiro curso de micropigmentação na época. E foi uma fase bem difícil, assim. E eu acabei curando o luto com o trabalho, né? Eu foquei no trabalho total. Não foi uma coisa que fez bem. Depois de um tempo eu tive que parar e viver o luto, porque em algum momento tem que parar e viver. Tem que parar aí. Mas eu era a princesinha do pai, assim, literalmente. Era uma filha criada com muito amor, com muito carinho. Tinha um relacionamento excelente com ele. Era o meu maior exemplo de homem da vida. E no momento em que ele se foi, assim, eu fiquei bem, bem abalada. Ficou só eu, a mãe e um ano mais novo em casa. E ali, novamente, eu precisei ser muito forte. Muito forte. Porque eu tinha que dar suporte pra mãe e pro mano mais novo, né? E agora não teria o pai pra te direcionar, pra te Não auxiliar. tinha o pai mais ali apaziguando as coisas, direcionando, como ele sempre fez. E nós fomos... Nós morávamos em Estância na época, né? A minha mãe mora até hoje lá na mesma casa e tudo mais. E aí a gente se viu meio que perdido no mundo, assim, né? E aí foi incrível, assim, que foi um momento em que a igreja nos acolheu muito. Por isso a importância também de tu viver a igreja, sabe? Eu nunca vou esquecer, o meu irmão tinha 15 anos, a juventude colou no Natan. A juventude da igreja colou no Natan na época, assim, para que ele não se perdesse, para que ele não se sentisse sozinho. Da mesma forma, os jovens comigo, da mesma forma, os pastores com a minha mãe, assim. É um grande diferencial, porque é um momento de muitos questionamentos, né? Porque a gente não entende muitos questionamentos. Meu pai era jovem, uma pessoa saudável, Que idade né? que ele tinha? O pai tinha 44. Bah, meu Deus. Ele faleceu muito jovem. Imagina a minha idade. E meus pais casaram 25 anos, né? Imagina. Então, assim, minha mãe também, o único namorado. Então, assim, a minha mãe se viu totalmente perdida. A gente não entendia o porquê. Naquela época, foi fundamental pra gente, assim, estar congregando, né? Meus pais eram encarregados de uma congregação em São Leopoldo. Eles ajudavam na época. E o pessoal se aproximou muito. Um pouco antes de nós irmos pra São Leopoldo nessa congregação. Eles frequentavam uma outra igreja de Novo Hamburgo. Essa igreja também chegou muito próxima da gente. Tem um carinho imenso, assim, por esse grupo de amigos. Porque são amigos que eu sempre vou ser grata pelo resto da vida. Assim, não só pelo que fizeram por mim, mas pela mãe, pelo mano também. Então, nunca nos faltou nada em momento nenhum, assim, no momento em que o pai partiu. Porque a gente teve todo esse amparo da igreja, sabe? E ali eu comecei a trabalhar. Eu tinha 18 aninhos, recém tinha feito 18 anos. Eu lembro que eu estava terminando a carteira de motorista. E eu lembro que o pai sempre teve chapação em pintura, né? E ele ensinou os meninos a dirigir. E ele nunca quis ensinar, porque ele dizia assim, não, primeiro tu faz a carteira de motorista, depois o pai te ensina, porque senão tu vai ter vício, daí tu vai chegar lá, tu não vai conseguir fazer. Depois o pai te ensina. E ele faleceu. E eu nunca vou esquecer que eu saí com a carteira de motorista, assim, e aí eu não sabia dirigir. Não tinha pego BR nem nada, assim. Assim, pai, que falta que tu faz aqui agora, né? Quem é o homem que vai sentar do meu lado e vai me ensinar a dirigir agora, né? Não tinha, eu tive que aprender tudo no ímpeto, assim, errando marcha, apagando o carro, chorando, né? E, meu Deus, foi muito difícil, assim, essa fase também da nossa vida, assim, porque ele fazia muita falta, faz muita falta até hoje, né? Quanto tempo faz? Faz 7 anos agora. É, bem recente.
E aí, passou um ano disso, o Juliano, na época, surgiu a oportunidade dele ir para um salão maior, um espaço maior, né? Onde tinha um mezanino, e lá surgiu a oportunidade de eu ter a minha clínica estética. Então, eu passei de colaboradora para dona da minha clínica. Então, eu sublocava um espaço. E foi nessa fase, assim, que o Guilherme, que hoje é meu esposo, tá aqui na mesa agora, surgiu na minha vida. Cara do assim, dinheiro, cara do cinto, né? Foi aí que eu encontrei um homem rico, gente. Sim. Que e graça. E generosidade, né? Sim. E aí, conheci o Gui na época. E foi bem nessa época, assim, que a gente fazia essa transição de ir para esse espaço novo e eu abri a clínica. E na época eu não tinha R$1, assim, era super consumista, né? Até contei essa história na palestra, super consumista, assim, fazia contas sem pensar, porque eu trabalhava e pagava, e aí o meu ticket de procedimentos já era maior, então já era uma fase em que eu estava ganhando muito bem, porque eu já fazia micropigmentação, eu surfei uma onda muito legal ali da micro. Aproveitou o momento, né? Sim, consegui comprar meu carro, consegui fazer meu quarto sob medida, eu vivia muito bem, assim, financeiramente, conseguia ajudar a mãe em casa, tava super bem, assim, no trabalho. Mas sem gestão, né? Porque até então o meu trabalho era só para me bancar, né? E eu não tinha experiência de gestão de empresa nenhuma. Sim. E eu decidi dar um peitaço e abrir a clínica ali em cima. E aí, na época, eu tinha várias clientes, assim, que tinham... um marido trabalhava com gesso, outro marido trabalhava com móveis, outro marido... E eu saí fazendo tudo no boleto, né? Parcelei tudo que eu podia, abrir a clínica, né? Abri a clínica, inaugurei. Bem na época, nós estávamos o que, Gui? Começamos a namorar em dezembro. Fazia 2 meses que eu e o Gui estávamos namorando. O Guilherme de Canoas... Tem isso, né? Porque a estética inaugurou em janeiro. O Guilherme de Canoas, eu de Novo Hamburgo, alguns amigos nos apresentaram. E aí o Gui achou que ele estava arrasando, assim, conheceu uma jovem empresária de Novo Hamburgo. E na verdade, mal ele sabia onde ele estava se enfiando, né? Porque deu alguns meses eu não sabia o que eu ia fazer para pagar as contas todas, porque acumulou as contas pessoais, que até então eu venci e estava tudo bem com as Separava as pessoais do PJ, não? Nada. Tudo junto e unido, Gui. Era só conta pessoal, daí do nada virou conta PJ junto. Sim. Não tinha noção Sim. nenhuma. Mas Deus não dá nada que a gente não consiga carregar, né? Olha, o Guilherme... A corcunda dele é forte. E aí foi quando eu vivi um episódio muito tenso, assim, que eu chamei de doença financeira. Até na pandemia eu expus, né? São 3 episódios, na época era de TV, hoje tá lá no Reels. Quem quiser assistir pode assistir depois detalhadamente. Mas foi uma fase bem complicada, assim, em que literalmente o meu negócio tava a ponto de falir, assim. Literalmente só a mão de Deus, né? E... foi uma época em que eu precisei me abrir com o Gui, início de relacionamento. A gente vivendo, tecnicamente, a melhor parte ali, que é os meses de se conhecer e tudo mais. E eu comecei a enfrentar vários problemas com relação ao que eu tinha abraçado ali, né? E por mais que eu trabalhasse muito, eu não conseguia vencer as dívidas. E eu sempre trabalhei muito. Desde o momento em que a gente abriu a clínica, a gente sempre teve muita cliente. Mas chegou um momento em que eu sempre achei que gastava mais, trabalhava mais e pagava tudo, né? Sempre deu certo. Sim. É só trabalhar mais que tu... Sim. O negócio é tu fazer a conta, depois dá o jeito de pagar. Sim. Essa Deus era a minha teoria. ajuda. Vai que Deus ajuda, tá tudo certo. Ela tava fazendo pedalada fiscal e nem sabia. Jogava tudo lá pra frente. Amanhã vai chegar e... E aí, E aí acabou que chegou um momento em que isso não aconteceu. Eu trabalhava horrores, trabalhava muito. E por mais que eu chegasse no meu limite físico, não vencia as dívidas. Sim. Não chegava nem 50%. E aí foi quando eu precisei me abrir pro Gui. E foi assim, ou vai ou racha, né? Assim, se eu não contar, ele vai terminar comigo igual, porque eu me aguentava, né? Porque eu comecei a ter vários... Não, sabe que eu já conheci na história, é legal isso, porque tu foi corajosa. Porque a melhor coisa que tem para acontecer num relacionamento é saber tudo agora, né? Porque saber depois, aí não tem mais o que fazer, depois que casou já era, né? Então, tu foi corajosa. Sim. O Gui também foi corajoso, pelo fato de ser assim, não. Isso é uma coisa que fortalece muito o nosso casamento e a nossa união. Até o Gui me encaminhou um vídeo hoje que é muito isso, assim. A gente não deixa sujeira embaixo do tapete, sabe? A gente passou por
por um momento tão difícil, mas tão difícil lá no início, que depois daquilo ali parece que nada do que a gente fale um pro outro, nenhum podre vai ser tão grande quanto aquela situação que nós passamos antes. Então a gente é muito franco, assim, muito sincero um com o outro, sabe? O que um tá fazendo, o que o outro... Então, assim, tem um problema, beleza, coloca na mesa, vamos conversar, a gente é casal. Sim. Ali a gente aprendeu a ser casal, né? No início de um relacionamento a gente teve uma prova bem grande. E ali eu tive certeza de que era um homem que Deus tinha separado pra minha vida, assim, né? Desde criança, meus pais sempre oraram pelo meu esposo, né? Uau. Era bem bonito, assim, as orações e tal, eles sempre oraram. E quando o pai faleceu, eu me vi sem esse outro homem pra olhar e me inspirar, assim. E quando o Gui apareceu na minha vida, eu vi que os frutos do Espírito Santo estavam nele. Eu disse, na época o Gui era católico, eu era evangélica. E aí eu disse, mas esse menino tem alguma coisa diferente, né? Tá marcado, a forma já. de honrar a família, a lealdade, assim, a questão dos princípios tão fortes quanto os meus, eu disse, tem algo diferente. E ali o Gui acolheu tudo que estava acontecendo, eu precisei me abrir, foi bem humilhante na época, eu lembro que assim, eu me senti muito mal, meu ego foi no pé, literalmente, porque tu nunca imagina, eu não tinha família para contar, né? As pessoas que eu poderia pedir ajuda tinham me falado para não fazer esse negócio de abrir uma empresa. E mesmo assim, no ímpeto ali, eu, né, jovem e tal, não, eu vou fazer porque eu sou nova, se der errado dá tempo de consertar, tem tempo para isso. E eu fui e fiz, então assim, eu tava bem atrapalhada. E aí foi quando eu precisei me abrir com o Gui e eu pensei, bom, agora ou ele vai ser o amor da minha vida e vai entender, vai me ajudar a superar isso, ou ele vai sair correndo. E que bom que foi que foi a primeira Foi a opção. Entendendo o negócio de vocês, nós temos mais um pouquinho de tempo aqui. Hoje, então, vocês estão é um complexo, né? É algo incrível mesmo, muito lindo. O Gui trabalha toda a estrutura da questão da gestão, toda a questão estrutural, mas profissional diretamente com o cliente. Então, é um negócio muito legal mesmo. Mas o que vocês vejam, né, Gui, vocês daqui a 5 anos? Qual o pensamento de vocês daqui a 5 anos? Porque normalmente o gestor ele organiza a questão aqui, mas fica vai olhando para o radar, né? Como que tu vê nessa questão assim? Mas pergunta aí na verdade, eu acabei vamos dizer assim, me contaminando com a Cássia no estilo de... Era muito quadrado, muito organizado, e ela... Questão do sonhador. E daí cada um pega um pouco do outro. Eu peguei um pouco do outro. Então, 5 anos talvez eu não sei pensar, mas uns 2,5, 3 vai embora. Mas eu acredito que dentro de 5 anos aí a gente vai estar conseguindo impactar mais vidas. Acredito que hoje a gente já faz isso bem intencionalmente, que é trazer o nosso testemunho para alcançar pessoas, né? A gente tem esse propósito de mostrar assim, cara, tu não precisa pegar e fazer a melhor escola, tu participar do melhor curso, tu tem que ter a vontade de fazer. E aí, sendo uma pessoa direta, uma pessoa transparente, Deus vai te capacitando e tu vai conseguindo alcançar lugares que tu vai chegar um dia, né? Sim. Então, eu acredito que tudo que aconteceu com a gente já estava sendo preparado por Deus. Uau. Então, a gente vai trabalhando, vai com o coração disposto e os caminhos vão se abrindo, né? Até tem vários pensamentos que falam, né? Se tu conversasse com a gente 5 anos atrás, tu perguntasse quais eram os nossos projetos, com certeza eles não Nunca chegariam nem que... perto onde a gente está hoje, sabe? Então a gente chegou num ponto que os nossos projetos eles são mais pessoais, assim. Em 5 anos eu sei que a gente vai ter no mínimo uns 2 filhos já. Uau, nossa família vai ter aumentado, a gente já vai estar numa casa maior. Algumas coisas pessoais a gente já sabe, porque a gente já vem intencionalmente projetando. Mas com relação ao profissional, a gente vem seguindo uma trajetória de fazer o que tem que ser feito. Então, com estrutura, a gente já prevê um crescimento, obviamente, em faturamento, em equipe, em unidades. Mas, assim, quando tu segue ali aquela roda de fazer as coisas do jeito certo, que tu vai plantando, tu já sabe quais os frutos que tu vai colher, né? E desde o início foi assim, trabalhando com vontade, né? Depois que o Gui entrou com organização, com gestão, então a gente tem certeza que, por mais que a gente não saiba, né, onde nós vamos estar em 5 anos, a gente sabe que vai ser um excelente lugar, porque não tem como tu plantar algo bom e colher algo ruim. Não tem. É impossível. E a gente é muito... A gente procura plantar mais do que colhe.
A gente tem essa fase, a gente tem essa questão, mas eu digo assim no sentido de plantar com honestidade, com verdade. Tudo que a gente faz é com esses princípios, assim, sabe? Então, é impossível Deus não honrar algo que é plantado dessa forma, porque existe o nosso trabalho, existe a nossa dedicação, existe os valores, existe os princípios e tem Deus no centro de tudo. Nossa. Então, assim, eu não me preocupo onde eu vou estar em 5 anos, porque eu tenho certeza que Ele já projetou um lugar bem especial, sabe? Sabe que eu vi da Mari, porque eu não conhecia a tua história. Foi a Mari e o Anderson que falou sobre você. Quando a gente estava a gente tem sempre a reunião business para depois o evento business, né? Aí foi mencionado o teu nome. Eu fiquei impactado. Daí o mais lindo de tudo, que eles falaram exatamente isso. Foi o que o Gui agora acabou falando. Então, querendo ou não, esse é o segredo do sucesso de vocês. Vocês colocam Deus na frente de tudo. Então, Deus olha para o nosso coração, mas as pessoas olham para aquilo que nós temos. Então, ter muito de Deus, isso é muito bom. Por quê? Porque quando você honra Deus, aí você está fazendo propaganda do reino dele, da obra dele, do poder dele. Então, quando o Gui, tudo que vocês têm hoje, caraca, o que vocês têm, toda a estrutura que vocês têm. E o Gui falou assim, que o propósito é impactar pessoas. Então, vocês nem chegaram ainda 10% daquilo que Deus... Repito, falar aqui, para aquilo que Deus vai dar. Por quê? Porque Deus é a base, porque Deus é o centro, né? Porque o nome de Deus é glorificado. E hoje, no meio business, é muito difícil tu conseguir pegar uma pessoa que tem sucesso, que é cristão, porque tem uns que são cristãos e não fazem muita questão de falar. Isso é ruim, mas quando tu vê alguém no nível de vocês, né? A Cássia está voando aqui com a visão e tal. O que é aquele cara mais seguro? Sabe o que eu vejo para vocês? Um grande ponto de equilíbrio, né? Onde que Deus está na base de tudo, trazendo esses resultados maravilhosos. Então, eu tenho certeza que daqui 5 anos vai ser muito mais, muito mais. Mas, gente, a gente está chegando no final. Cássio, eu queria que tu deixasse suas considerações. Vocês vão ter que voltar de novo. Aquele dia da palestra eu falei que o Gui logo vai estar vendendo mentorias, né, na questão financeira. Eu profetizei. Né? Amém. Sobre isso. Tem um projeto aí na caixinha que tá difícil de abrir essa caixinha, mas... mas pela gente estar acostumado a ver tanta gente, tanta coisa assim, aí a gente consegue ver essa via bem forte. Cássio, muito obrigado, a gente é feliz. Gui, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. A gente se sente em casa, né? Tem coisas que tu falou, não sair da mente, todo mundo falou, a galera foi impactada, a questão do motoboy, a questão da mãe, vender os lanches, sabe? Isso mostra que tudo simples, né? Que tem Jesus, se transforma em especial. Deus nos honra, né? É muito doido, assim. Eu teria N testemunhos e movimentos, assim, para compartilhar com vocês de coisas em que pareciam tão pequenas, né? Oportunidades, portas, às vezes, que ao olhar humano não te levariam a nada. E Deus fez com que fosse tudo que a gente tem hoje, sabe? Então, com toda certeza, Ele nos colocou onde a gente está hoje para que a gente consiga levar o nome dele muito mais à frente e compartilhar o que transcende a nossa vida com outras pessoas. E é lindo, assim, porque no dia a dia a gente vê as pessoas entram lá na clínica, as pessoas que convivem com a gente, elas conseguem perceber a transformação que Deus vem causando nas nossas vidas, sabe? Então, por muito tempo eu tinha esse negócio assim, eu não vou falar de Deus, eu não vou expor o meu relacionamento com Cristo, porque as pessoas podem misturar as coisas e achar que eu estou me promovendo em cima de Deus, ou da religião, e infelizmente existem pessoas que fazem isso. Sim. E aí um dia eu pensei, não, mas espera aí, é o meu testemunho. Deus me colocou nesse lugar de destaque para que eu possa levar a mensagem dele com um alcance muito maior. Com certeza. E eu nunca me esqueci, teve uma ministração, lembra, Gui, do pastor Anderson, que ele falou assim, que a gente, como evangelho, a gente está numa posição de influência. E eu sempre me questionava, Deus, o que tu tem para mim, né? Por quê? Por que abrir essas portas? Por que me colocar onde eu tô hoje, né? Me colocar nos eventos que eu tô hoje, que eu chego, às vezes, para palestrar. Quando que eu imaginei que eu ia subir num palco? Isso nunca teve nos meus sonhos, né? E quando o pastor falou aquilo que a gente, numa pregação que a gente estava aqui para ser influência, eu pensei assim, é isso, sabe? Esse é o meu lugar. Se a intenção é que eu seja influência no reino, é a influência que eu vou ser. Porque através da minha vida, outras pessoas vão saber que elas também podem, né? Vão entender o quão Deus é poderoso. O segredo do sucesso que é Deus. E vão entender, colocar Deus no centro das coisas, assim como a gente coloca também, e ver os resultados disso, sabe? Glória ter um coração voltado para Cristo. Porque o resultado, ele vem. Inevitável. Sabe? Cássio, uma frase, se fosse deixar para essa galera que olha para você como uma pessoa que chegou no topo, alcançou, uma pessoa realizada, querida, uma mulher de Deus, uma frase para alguém. Tu teria uma frase específica, assim? Um conselho, uma frase? Olha, eu acho que
num dos podcasts que eu tive, eu falei muito sobre a questão de parar de impressionar, focar em realizar, né? Tem quadrinhos que eram meus antigos, assim. Tinha uma frase e a gente levou eles lá pra Lagoa, pra casa dos pais do Guilherme. Nós dormimos lá esse final de semana e eu entrei no quarto. Sabe quando tu esquece que tu tem aquele quadro e tu olha e, cara, tudo faz sentido. E ele dizia, é uma frase bem clichê, que é longe se vai quem acredita que a vida pode ser mais bonita, né? E eu li aquilo e fez total sentido, assim, porque lá atrás foi muito isso, assim, cara, a vida pode ser mais bonita, a vida pode ser melhor. E quando a gente encontra Cristo, essa frase faz tanto sentido. tanto sentido. Então, assim, que vocês possam colocar Deus no centro da vida de vocês, assim como a gente, possam ver os resultados, os frutos, né, de colocar Cristo no centro de tudo. E é assim, literalmente, faça a prova. Faça a prova. Que ele responde. Porque assim, eu não precisei fazer prova, né? Eu vim de um relacionamento intencional desde criança. Mas o Gui, ele é racional. Sim. Ele conheceu a Cristo e ele tem um relacionamento que ele tem hoje de tanto fazer prova com Deus. Então ele pode dizer. E Deus ama essa prova. Prova. Gui, uma frase pra galera, um conselho. Agora tu me pegou. Deixa eu pensar assim. Eu diria pra você não se preocupar com a dificuldade que você pode estar enfrentando atualmente. Uau. Então, se concentre em dar o seu melhor, porque vai chegar o momento que você vai ser recompensado. E quando esse momento chegar, você vai ver que nem era tão difícil assim como você fez. Glória a Deus. Então, fique firme, não seja ansioso, que no final o que você plantou vai ser colhido. Uau, que top. É isso aí. Gente, estou muito feliz então por essa grande participação, né, da Cássia e do Gui, a Mari que estava com a gente também. A gente é feliz e com certeza essa história, esse testemunho edificou a tua vida. Chegamos ao fim dessa programação, mas eles vão ter que voltar mais vezes aqui para edificar a nossa vida, contando essa história incrível. A gente chega ao final então, desejando a você muita saúde, paz e prosperidade. Deus te abençoe. Tchau, tchau.